Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos resolver a questão 18 de matemática, tá? Do caderninho de provas do vestibular do IFSUL 2023/1 para cursos técnicos. Então, vamos lá. Um ciclista quer tentar quebrar o seu recorde de distância percorrida em um circuito no formato de uma circunferência. Se a pista possui 240 metros de diâmetro, após 100 voltas ele terá percorrido quantos quilômetros? Use π para 3. Então, o que precisa saber para resolver essa questão? A gente aqui vai usar a fórmula do comprimento da circunferência, que consiste em C igual a 2π vezes o R, que é o raio da circunferência, tá? Por que a gente vai usar a fórmula da circunferência? Porque tá dizendo aqui, ó, que a pista, né, o circuito que ele vai percorrer é no formato de uma circunferência, tá? Então, quando ele percorre aqui na volta da circunferência, ele tá fazendo o percurso que condiz com o C, que é o comprimento. Então, quando ele dá uma volta, ele calcula nessa uma volta quanto que vale o comprimento, tá? A gente está trabalhando com a unidade de medida de metro. Por quê? Porque aqui está dizendo que essa mesma pista, ela tem de diâmetro, que o diâmetro é a metade, é a medida da metade da circunferência, tá dizendo que é 240 metros, tá? E aqui tá dizendo que é após 100 voltas. Então, a gente tem que saber quanto que mede uma volta, para depois multiplicar por 100, para saber, né, o tanto que ele correu, tá bom? E o que acontece? Pra gente descobrir quanto que mede essa uma volta que eu falei, a gente vai ter que calcular o comprimento, porque isso aqui, como eu já falei antes, é a medida do comprimento, tá? Então, o C, que é o nosso comprimento, é igual a 2 vezes o π, aqui tá dizendo que é para usar π igual a 3, vezes o R. Quem é o R? O R é o raio. Se eu sei que o diâmetro, que é toda a metade, mede 240, o raio é metade do diâmetro, tá? Então, vocês têm que ter esse conhecimento também. E quanto que é a metade de 240? Então, o raio vai ser a metade de 240, que é esse pedacinho aqui, vai ser 120. E aí, se formou uma simples continha de vezes, ó, nada demais. 2 vezes 3, que dá 6, 6 vezes 120, que vai dar 720. 720 metros. Então, a gente consegue perceber que 720 metros equivale ao comprimento de uma volta. E aqui diz assim, após 100 voltas. Então, eu tenho que pegar o valor dessa uma volta, que é 720 metros, e multiplicar por 100. Aqui, para multiplicação por 100, a gente só copia esse valor e coloca os dois zeros do 100. Ó, 1, 2, 3, pontinho, vai dar 72 mil. Aí, tu vai olhar aqui, ó. Não tem essa opção. Por quê? Porque isso aqui tá em metros. Lembra que eu falei no início que a gente tá trabalhando com unidade de metros? E o problema pede o quê? Quantos quilômetros? Então, eu tenho que transformar isso aqui para quilômetros. Então, eu vou dividir por 1000. Na divisão por 1000, né, tu só pode, como eu tenho 3 zeros aqui e 3 zeros aqui, eu posso cortar. E vai ficar 72 dividido por 1, que vai ser 72. Então, a resposta do meu probleminha é 72 quilômetros, tá? Qual dessas opções é 72? Aí, aqui tem uma coisinha que vocês têm que saber. Vocês têm que saber que 72 e 72,0 é a mesma coisa, tá? Qualquer número que tiver sozinho, eu posso colocar um 0 na frente que não vai alterar nada. Então, vocês têm que cuidar aqui no marcar, porque eu tenho aqui 0,72, tenho 72,0, tenho 7,2. Então, 72, que é um número inteiro, é a mesma coisa que a letra C, que é 72,0, é um número inteiro também, tá? Porque esse zero aqui não significa nada. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Se tu tá estudando para o vestibular e tem uma dúvida específica, pode deixar aqui no comentário, que assim que possível a gente tenta resolver para ti, tá bom? Um beijo a todos e bons estudos.